Podcast Go Outside. Série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Gente das Águas, a série especial de podcast da Go Outside, que traz até você pessoas conectadas com as águas do mundo de inúmeras maneiras, vivendo esse ambiente com performance, com pesquisa, engajamento e aventura. Por aqui já passaram atletas como, por exemplo, o bicampeão mundial de longboard Phil Hajman, que inaugurou os trabalhos com a gente aqui no Gente das Águas, contando um pouco da sua vida junto ao mar. Hoje a minha conversa é com uma jornalista especializada em meio ambiente, que chama para si a responsabilidade, usando seu ofício para difundir as vozes de quem se dedica ao estudo e à luta, muitas vezes inglória, para conter a ação destruidora dos humanos no planeta. Paulina Chamorro tem mais de 2 décadas de um trabalho importantíssimo que divulga iniciativas, denuncia crimes e abusos e promove encontros também. No rádio, foi uma das primeiras a falar de sustentabilidade com o programa Pintou Limpeza e levou para a TV Cultura a sua experiência também no projeto Mar Sem Fim, produzido e apresentado por ela, em que ela percorreu o litoral do Brasil por 3 anos a bordo de um veleiro, um projeto que a conectou definitivamente com as águas, fazendo parte também de outras iniciativas como a Liga das Mulheres pelos Oceanos. Desde 2016, ela apresenta o podcast Vozes do Planeta aqui no mesmo estúdio Compasso, onde hoje eu tenho a honra de recebê-la. Paulina, muito obrigada por topar dividir com a gente tanta experiência e tanta paixão. O prazer é meu, eu estou muito contente, um pouquinho nervosa, né? Eu te falei, jornalista normalmente pergunta, não responde, e eu estou muito feliz, principalmente aqui, por estar nessa primeira temporada de estreia da Go Outside, do podcast da Go Outside, uma revista e uma galera tem uma proximidade já há tanto tempo, então vai ser um reencontro muito gostoso. Valeu. A gente é que está muito feliz e eu compartilho com você esse frio na barriga, porque afinal de contas entrevistar uma jornalista desse calibre é um peso pesado aqui para mim, mas vamos nessa. Eu vou começar quebrando o gelo com um quadro que chama Eu Por Mim. É um quadro que a gente está fazendo com todo mundo que vem aqui no Gente das Águas, para a gente aquecer os tambores aqui e dar uma espécie de ficha técnica de cada um, para quem está ouvindo a gente sacar mais ou menos quem é que está nessa conversa comigo hoje. Então, Bora. Vamos ver como é que Paulina Chamorro se define no quadro Eu Por Mim. Nome: Paulina Chamorro Concha. Olha, já é um nome marítimo. Ocupação principal: Sou jornalista, repórter de campo. Característica mais marcante: Muito expansiva. Sua definição de felicidade: Está na natureza. A qualidade que você mais gosta em alguém: Sinceridade. O seu principal defeito, aquele que dá uma tumultuada no resto de vez em quando: Pavio curto. Um talento pessoal ou um superpoder que você gostaria de ter? Eu tenho um amigo meu que fala que eu sou um hub. E eu acho que esse é um talento muito legal. Eu consigo conectar pessoas que deveriam se conhecer. E eu gosto disso. Muito legal. E um superpoder que você queria ter? O poder de ter uma linguagem que seja acessível para todas as pessoas, de que promova a inclusão, de que promova a união. A sua palavra favorita? Natureza. Difícil essa pergunta para jornalista que usa tanto e gosta tanto das palavras, né? Um ídolo? Alexander von Humboldt, o pesquisador do século XVIII, virado para o século XIX, que nos ensinou o que é a natureza. Eu estou com o livro dele na minha cabeceira para ler. E um lema? Alegria na luta. Que lindo, adorei esse lema. Bom, eu queria começar esse papo falando do seu lado expedicionário e aventureiro, justamente. Você chegou a prestar oceanografia, entrou em jornalismo e combinou as duas coisas lindamente no seu trabalho. Mas aí eu queria saber de onde é que vem, originalmente, essa sua ligação com a natureza. Bom, eu nasci de frente para o Pacífico, né? Eu sou chilena, eu nasci de frente para o mar e lá nós temos uma tradição muito grande. Desde criança você é escoteiro, lobinha, né? Então eu com 7 anos, 8 anos já estava acampando
Então, já aprendi a fazer fogueira, aprendi a montar código Morse, são coisas que a gente aprendia desde criança. Então, estar na natureza, dormindo numa barraca ou outras coisas, era algo que eu já vinha crescendo. Eu ia muito para a praia, eu ficava longos meses com os meus avós no mar, no Pacífico, numa região portuária do Chile. Então, ver barco passar, estar muito tempo olhando para o mar, porque é frio pra caramba o Pacífico, né? Então, você só pode contemplar mesmo. Ficar olhando para isso é algo que fez parte do meu crescimento, né? Teve um período também que eu morei por 3 anos na Bolívia e eu acompanhava meu pai em diversas saídas de campo que ele fazia na floresta do Chapare. Então, essa história de estar na natureza, numa pegada meio aventura, fez parte de todo o meu crescimento, né? Ou no Chile, ou na Bolívia, e depois aqui no Brasil, quando eu cheguei depois com 15 anos, que eu pude desenvolver aí de uma maneira mais efetiva, né? Aí usando a comunicação como um papel de ligação com as pessoas. Mas eu acho que minha formação de criança e adolescente, principalmente, se deu na natureza. Então, é algo natural, fazendo a trocadilho, mas é algo natural em mim, essa história. Quando você chegou no Brasil aos 15 anos, você sentiu dificuldade de encontrar um ambiente, uma galera com quem trocar exatamente isso que você tinha experimentado cedo entre escoteiros? Porque a cultura dos escoteiros, ela é muito forte realmente, né? Nos Estados Unidos, na França, eu tive agora na França, em algum momento entrou um grupo de escoteiras no metrô e elas cantavam, era um coral lindo e tal, todas tinham provavelmente acabado de voltar de um trekking e tal. Eu fiquei pensando como isso seria lindo e importante para o desenvolvimento da cultura de natureza no Brasil, se a gente tivesse isso na infância, né? E muitos países têm. Você falou do Chile, a nossa América do Sul, nossos países vizinhos, todos têm muito mais cultura outdoor do que a gente aqui no Brasil. Então, te pergunto de novo, resgatando o meu ponto, você chegou aqui, você se sentiu um pouco sem tribo nesse sentido da natureza, ou você logo encontrou quem tivesse esses mesmos interesses que você? Nossa, uma pergunta super interessante e vem de encontro de várias reflexões que eu faço de um olhar apesar de eu morar tanto tempo já aqui no Brasil, mas ter esse olhar ainda um pouco estrangeiro. E sabe o que eu acho, Maria? Eu acho que tem uma questão que é fundamental, que quem já nasceu e cresceu aqui não percebe, mas para quem vem de fora, como eu, acostumado a outro tipo de ambiente, um ambiente mais seco, com montanha, com mar muito longe, aqui vocês têm a natureza o tempo todo, vocês têm a natureza presente, é verde, é só saber olhar. Então, talvez isso não faça pensar nessa busca por natureza. Então, a gente saía no final de semana, vamos acampar com a família. Aqui não tem, porque vocês já estão muito próximo da natureza. Então, não sei se gera essa necessidade da gente ter. Mas aí, respondendo a sua pergunta, eu não demorei muito para encontrar minha turma aqui, porque com 16, 17 anos, eu achei um grupo de biólogos que estudava boto cinza em Cananéia. Então, eu comecei a sair com eles, mesmo ainda estando na escola, para acompanhar mapeamentos de áudio, da vocalização de botos. Então, eu comecei logo encontrei a minha turma. Não foi tão difícil. Acho que a gente vai se direcionando sempre, né, pro que a gente gosta, né, de fazer. E foi uma super surpresa essa turma. E acabou me ensinando e me mostrando que esse caldeirão de biodiversidade, que é o sul de São Paulo, norte do Paraná, que é esse complexo estuarino fabuloso, cheio de cultura caiçara, cheio de cultura de pesca, com uma biodiversidade absurda que tem na Mata Atlântica aqui, né? Então, achei rapidinho a minha turma. Não, e foi cedo também a sua conexão com o mar e com a natureza, e aí, obviamente, rapidamente, imagino, com os problemas todos ambientais que a gente topa, né? Quanto mais a gente chega perto e se apaixona e se, enfim, encanta com tanta maravilha que a gente tem aqui no Brasil, a gente acaba também se entristecendo ao mesmo tempo com todos os problemas, e você, desde muito nova, pelo que eu estou entendendo, já viu essas duas coisas
coexistindo, né? Infelizmente, quanto mais a gente faz, né? Quanto mais eu faço o jornalismo, quanto mais exerço o jornalismo, mais a gente acaba entendendo o tamanho do desafio, né? Não é algo que vai se limpando, né? Muito pelo contrário, a gente vai descobrindo cada vez mais os desafios que são tanto de provocar uma conexão para as pessoas, porque a desconexão é óbvia e a gente precisa mudar essa rota, quanto pela outra função do jornalismo, que é você tentar contribuir na denúncia e em evidenciar coisas de que não aconteçam mais as coisas, né? Então, é uma ansiedade mesmo, acho que essa seria a palavra, para a gente continuar exercendo o jornalismo, ainda mais jornalismo ambiental, sabendo tudo que a gente sabe. Pois é, eu para me preparar para essa conversa com você, entrei em contato um pouco com o seu universo, ouvindo Vozes do Planeta e muitas outras coisas também, e fiquei pensando nisso. Falei, poxa, aqui, enfim, estômago é preciso ter, ou não é estômago a palavra, mas como você precisa ser madura, né, para conseguir ter tanto envolvimento, tanto mergulho com causas tão difíceis e ser tão pouco ouvido, né? As pessoas são muito pouco ouvidas. Você fala e parece que ninguém está realmente entendendo o que está falando. E você tem um trabalho muito importante que é de traduzir tudo que está acontecendo. E mesmo assim, a gente sempre, quando vê especialistas na área socioambiental, todo mundo diz, as provas estão aí, os sinais estão todos aí. Eu não consigo entender por que as pessoas não assimilam, né? Não conseguem mudar na prática. E tem até trabalhos, acho que, de neurociência mesmo, né? Por que as pessoas não conseguem A própria filosofia fala assim, para a filosofia, a sustentabilidade não existe, porque o ser humano é assim, ele não consegue pensar no futuro, porque ele não existe, na verdade. Uhum. Então, a lógica diz, a gente trabalha para o hoje. E o hoje, se não está apertando o seu calo, não é problema meu. Uhum. Então, o ser humano é complicado. E de um tempo para cá, eu já trabalhei muito no hard news mesmo, e de um tempo para cá, trazendo esses diálogos, no Vozes do Planeta principalmente, eu acho que eu assumi uma história, para mim principalmente, e até para me acalmar com tudo isso, de que a gente precisa ter uma comunicação mais amorosa e inclusiva aqui no Brasil, principalmente. Ou seja, amorosa eu digo no sentido não de fofinho, vamos amar. Amorosa de você olhar para quem está te ouvindo, para quem está te lendo, e você entender de que aquela pessoa tem diferentes pontos de partida, que não é o mesmo do seu. Então, como é que eu vou incluir esta pessoa? Como é que eu vou emocionar esta pessoa para ela entender que é necessário conservar esse planeta maravilhoso que a gente está vivendo? Uhum. Que a gente ainda tem, né? Uhum. Essa biodiversidade incrível. Então, não vai ser dizendo, olha, você é um escroto, uma escrota que fez isso, que faz isso, que usa garrafinha, que usa isso, que... Não funciona. Para mim, não funciona mais. Então, eu gosto de trabalhar e falar assim, olha que planeta incrível. Olha que... Você sabia que, sei lá, trazer curiosidade sobre a natureza para integrar essas pessoas, para trazer essas pessoas para esse campo da conservação, no sentido da emoção, na maravilha que é estar nesse planeta ainda vivo. E nesse sentido, inclusive, os esportes, a aventura, os temas que são tão caros aqui, a Go Outside, tem bastante poder, né, para isso, para levar esse tipo de mensagem para as pessoas passarem a, pelo menos, se abrir para esses alertas, né, de um jeito mais que pega na emoção, que pega no afeto. Quer dizer, se você usa isso, e até na questão mesmo biológica, né? Uhum. Como você quer surfar e você quer desfrutar da montanha e você quer levar seu filho no córregozinho ali do lugar onde vocês frequentam, você vai precisar ter um mínimo de consciência, né, porque isso te interessa. Exato. Então, acho que o esporte e a natureza acabam fazendo um pouco esse papel. Eu ia te fazer vou fazer essa pergunta, mas é engraçado que você acabou me dando uma resposta amorosa para uma pergunta aguerrida, né? O Ailton Krenak, filósofo, escritor, líder indígena,
deu uma entrevista no seu programa, no Voz do Planeta, que foi um tapa na minha cara, pelo menos. Resumidamente, ele dizia... né? Nossa, eu fiquei muito, muito mexida. Resumidamente, ele dizia que a maioria das ações humanas ou são destrutivas ou são ingênuas e arrogantes, colocando sempre o homem no centro de tudo, seja como o cara que destrói, né? Ou como o cara que constrói, o cara que vai salvar o mundo. O documentário Seaspiracy, que você também tratou em um dos seus programas, ele também tem um recado tenebroso, porque denuncia uma guerra criminosa nos oceanos do mundo. Aí eu fiquei pensando, será que no futuro próximo um ambientalista vai ter que ser uma espécie de guerrilheiro? Essa ingenuidade toda está desperdiçando tempo e investimento dessas pessoas que de fato lutam? Eu acho que a gente sempre tem um momento, né, que a pessoa fala, você é otimista, você é pessimista, né, com o futuro. Eu acho que a grande desconexão que o Ailton se refere, que ele trata como uma sociedade de consumo, que o Davi Kopenawa, que é um outro grande líder indígena, o xamã Yanomami, fala que trata a gente como sociedade de mercado, porque a gente só vê consumo, extração dos recursos naturais, é sobre isso que eles se referem. E a gente entender cada vez mais a cosmovisão indígena como uma ferramenta de olhar para nossas formas de relação com esse planeta é uma das soluções que eu vejo hoje aqui. Daqui para frente, urgentemente. Olhar para os jovens ativistas que estão nos mostrando de que o hoje é a única coisa que a gente tem, porque o amanhã está comprometido, é uma outra forma. Então, essa urgência e cada vez mais ativista, eu acho que hoje não temos mais espaço para não tomar uma posição e não tomar um partido que não seja da conservação, que não seja da nossa própria manutenção, porque é a manutenção da nossa vida no planeta que a gente está dizendo. Olha o que a gente está vivendo hoje, num país continental como o Brasil. A gente tem 3 safras de grãos que estão comprometendo a exportação por conta de uma seca feroz, e neste momento que a gente está conversando, já temos quase 40 mortes em Petrópolis por conta de chuva. Ou seja, essas são mudanças climáticas, isso é um controle que a gente precisa tomar, uma mudança de rota que está comprometendo a nossa vida no planeta. Então, como é que a gente vai traduzir isso de uma maneira amorosa, trazer essa reconexão para que a gente possa lutar todo mundo junto pela nossa própria vida aqui dentro? Que é algo que o Ailton trouxe, né? Que é esse tapa na cara maravilhoso, que é isso que ele quer dizer, tipo... Você é muito arrogante, porque a gente, e tem outros pesquisadores e outras mulheres incríveis que eu escuto, que nos trazem essa realidade. A gente, enquanto ser humano, se desconectou e se acha uma espécie diferente, mas a gente está dentro da espécie animal. Nós somos mais uma espécie que, ao partir do momento que a gente tenta se destacar... A gente se mata. Já deixamos essa merda aqui. Desculpa falar, mas assim, deixamos isso, porque a gente se espalha em todos os lados, a gente come qualquer coisa, a gente devasta tudo, a gente consome sem parar, a gente tem uma característica de uma espécie que não aporta nada para o planeta. Ele fala isso, eu achei muito forte, ele dizendo... as pessoas ficam falando de salvar o planeta, o ser humano não tem nada para dar pro planeta. Não tem nada. O planeta, inclusive, o ser humano ele fala, a espécie humana vai se extinguir, ele é super fatalista, e o planeta vai sobreviver. O planeta está aí. Claro. Então, ele fala, é a única espécie que se autodestrói, Exato. que não pensa na sua continuidade, né? Pensa só, a gente consome, deixa um monte de lixo, devasta a floresta, que é a nossa própria manutenção de água. Aí você traz um contraponto de uma outra coisa que eu descobri e eu achei incrível, da natureza. Eu não paro de me maravilhar com coisas da natureza. Não sei, você vai ler agora A Invenção da Natureza, você vai ficar doida. As baleias, o poder das baleias. As baleias são espécies que agora, muitas espécies estão se recuperando de baleias,
E elas têm um valor para a gente, só no Brasil, as baleias vivas fizeram uma conta lá no Banco Mundial, valem cerca de 82 bilhões de dólares manter baleias vivas. Por quê? Porque quando as fezes dela fertilizam o oceano, aí vão lá as alguinhas que vão nascendo disso, absorvem o carbono que ajuda no equilíbrio do planeta. Elas retêm carbono. Gente... Olha que espécie mais incrível, que só colabora com o planeta e a gente não consegue fazer isso. É muito bizarro. Você falou agora numa solução, né? E nessa mesma entrevista que eu vi recentemente, você fala de economia azul como parte das soluções para esses desafios assustadores que a gente tem. Então, eu queria que você ajudasse a gente e explicasse o que é a economia azul e que outras propostas você vê surgindo na busca pela preservação dos mares e rios. Bom, a gente tem a economia azul, ela trata sobre criar esses ativos econômicos dentro da conservação ou dentro de soluções, né? Ou seja, criar algas para superalimentos, né? A gente sabe que algas têm um poder nutritivo muito alto. Então, algas você consegue plantar espécies, por exemplo, nativas, né? Cultivar espécies nativas na água sem ter um impacto que se sobreponha naquele ambiente ou desequilibre aquilo, trazendo renda para comunidades ou outros tipos de benefícios, como, por exemplo, uma alimentação complementar melhor, né? É um ganha-ganha. Você tem a conservação dos manguezais. Os manguezais são áreas marinhas que são muito relegadas. No Brasil, a segunda, não sei se você sabia, a segunda maior extensão de manguezais do mundo. E ficam lá na Amazônia. Os manguezais amazônicos são incríveis, gigantes. E só a própria manutenção dessas árvores de mangue ajudam 3 vezes mais do que qualquer outra árvore de floresta, inclusive tropical, na retenção de carbono. Isso já está comprovado. Ou seja, você desmatar manguezal é tão ou mais grave do que desmatamento na Amazônia no sentido de emissão de carbono e tudo mais. Então, conservação dessa área para ajudar na conservação da linha do mar, para ajudar para evitar a erosão. São todas coisas. Quantas praias hoje a gente tem no Brasil de prefeituras gastando, porque estão perdendo com o turismo, para fazer engordamento de praia? Estão gastando fortunas para botar areia, porque a gente está sendo comido pelo mar, né? Então, manter também essa vegetação original é uma espécie de economia azul e tirar ativos disso, né? Os manguezais ajudam também na questão da pesca, ou seja, você tem uma série de soluções com a conservação de ambientes marinhos, de que eles sejam olhados dessa maneira, para o nosso futuro. É muito do que vem se trabalhando na Amazônia quando se fala Amazônia 4.0, que é a questão da bioeconomia. O que quer dizer? Hoje, o quilo do açaí para exportação, se você for olhar o açaí dentro da economia, a gente tem uns ativos econômicos muito grandes. E a gente está falando de algo que não está destruindo a floresta. Você tem um manejo daquilo. Então, talvez essa bioeconomia ou essa economia azul seja a gente entender que não é necessário explorar ou extrair mais, mas sim fazer um manejo e um bom uso dos recursos que a gente tem. Entendi. Está dentro também do que a gente fala de regeneração e de propósito. Acho que talvez as pessoas entendam melhor, as pessoas grandes, que são as pessoas que também podem ajudar a tentar reverter esse quadro tão difícil, né? Acho que as pessoas entendem melhor quando você fala de economia, né? Quando você fala, não, isso vai dar lucro. Não, olha, a baleia vale mais viva do que morta. É quase uma questão semântica, né? Você precisa... tipo isso, cara, você vai jogar fora essa grana toda, sabe? Será? O turismo de observação de baleia dá 2 bilhões por ano para um país. E ainda falando disso, desse tipo de assunto, você faz parte do comitê gestor da Década da Ciência Oceânica no Brasil, representando a comunicação. E a gente já falou disso aqui um pouquinho, mas como é que você tem atuado nesta condição dentro desse comitê gestor e quais são as formas que você vê? Você falou um pouco dessa comunicação amorosa, mas quais são as formas mais efetivas, né, de uma comunicadora como você contribuir com isso tudo? Bom, o comitê, eu saí
no final do ano passado, né? Mas eu consegui atuar 1 ano dentro dele, né? De uma maneira voluntária, como todo mundo que está lá. Tem representantes da academia, tem representantes de ONGs, tem representantes da sociedade civil, tem representantes dos jovens, né? E a minha contribuição foi justamente a década da ciência oceânica, ou década do oceano, como vem sendo também chamada, ela tem uma missão também muito importante, que ela seja para todos e para todas. Ou seja, que ela não deixe ninguém para trás. E quando você está trabalhando com ciência e quando você está trabalhando com conhecimento, a comunicação tem que ser uma aliada muito forte para fazer justamente essa ponte. Então, eu enxergo, e eu trabalhei muito nesse ano, primeiro ano da década do oceano, em fazer essas pontes. Ou seja, como é que o conhecimento pode ser absorvido, pode ser usado, pode ser aproveitado pelo outro lado, que é a sociedade. E aí a gente está falando desde pessoas amantes do mar, até pessoas que nunca viram ou olharam para o mar, para o oceano, como algo além de lazer, né? Que a gente tem uma relação no Brasil muito ligada só com o lazer, né? Com o oceano, e a gente esquece que é um grande ecossistema que nos fornece 1000 coisas, né? Inclusive, principalmente, alimento. Então, a atuação foi nesse sentido, e eu gosto de olhar para a comunicação como uma ponte, sabe? Ela não é algo fundamental, mas ela é algo que é essencial para juntar um ponto ao outro. E principalmente quando a gente tem esse desafio que é em 10 anos, a gente tem um oceano limpo, a gente tem um oceano que integre todos os povos, que seja resiliente, e através da ciência e do conhecimento trazer isso para todos e para todas, né, para toda a sociedade. E aí, nesse caso, você vê com otimismo essa perspectiva? A gente conseguiria ter resultados expressivos em 10 anos? Se todo mundo fizesse isso e mais aquilo outro e tal. Olha, eu sou, no sentido do oceano, quando a gente trabalha com o oceano, sim. Não pela humanidade, mas pelo oceano. Porque humanidade, o Ailton falou que ele deletava. Ele falou, se eu estivesse num julgamento cósmico e perguntasse o que você faz com a humanidade, fala, deletava. Deletava a humanidade. Tirando a humanidade... As baleias. Falando das baleias, né, dos muriquis, enfim. Não, mas o oceano, se você olhar pela ótica de um peixe ou de uma baleia, ele é um só, ele não tem uma divisão, né? É o oceano. É o oceano. Ele está sofrendo com aquecimento, mas ainda você tem áreas que plástico você tem em todas as áreas, né? Talvez, não sei se a gente vai falar disso, mas eu sou a louca do plástico, é uma coisa que me deixa louca, é isso. Mas o oceano, já se descobriu, uma série de estudos, ele tem uma capacidade de regeneração muito mais rápida e muito mais potente do que ambientes terrestres. Portanto, por isso que eu falei, se não fosse humanidade... Sim. Porque se a gente desse uma mão, tem vários exemplos, por exemplo, vamos fechar áreas aqui que não pode fazer nada. Em 2, 3 anos, você já tem uma recuperação de espécies importantíssimas, de peixe para pesca, você tem recuperação de coral, recuperação de muitas outras áreas. Então, e tem uma meta hoje no mundo que é isso, né? O 2030, que é até 2030 a gente ter 30% do oceano protegido. Por conta dessa lógica. Se a gente deixar quieto, não mexe, deixa quieto, ele se recupera em muitas frentes. E a gente é uma meta que é super plausível, gente. Gente, é só não atrapalhar. É só não mexer, sabe? Não dá, dá tanto trabalho assim. O negócio. É basicamente isso. Então, eu sou otimista nesse sentido, porque a gente sabe o caminho que pode ser feito. A ciência está dizendo quais são os caminhos. E ele é super fácil. Quer dizer, você é otimista porque você conhece a natureza, não porque você conhece o ser humano. Enfim, não que eles estejam dissociados, na verdade não estão, mas a gente faz questão de se separar disso o tempo todo, né? Mas conhecendo o ser humano, a gente fica pessimista, conhecendo a natureza, a gente fica mais otimista, né? Cara, porque é impressionante a capacidade de resiliência, que é outra coisa que a gente deveria aprender, entender e agradecer, né? Porque senão a gente ia estar mais lascado ainda do que a gente
já tá. Mas eu acho que eu sou uma otimista responsável, sabe? Ponderando tudo isso, sabe? A gente entende, no caso do oceano, toda essa capacidade de regeneração, porém não contavam com os seres humanos, né? Então, como é que a gente vai trabalhar com esse bicho, com esse animal tão irracional, muitas vezes, né? Para poder dar essa mão para a natureza, da gente não atrapalhar ela, sabe? Podia, assim, preservar, separar esse pedação gigante de oceano, ó, ninguém mexe, e pegar uma boa parte da parcela da humanidade e falar assim, vai lá no seu cantinho pensar. Pronto, fica ali naquele cantinho, vai pensar. E o Mar Sem Fim é um projeto muito lindo e muito marcante na sua vida, super marco na sua carreira. Eu fico aqui imaginando como é que deve ter sido passar 3 anos dedicada a isso. Na verdade, a gente podia também até chamar de reportagem sem fim, né? Porque foram 3 anos a bordo de um veleiro, produzindo e reportando histórias pelo litoral do país. Queria saber como é que foi a sua vida nesse período e como é que esse projeto impactou a sua atuação nas pautas ambientais. Excelente pergunta, uau. Muito bom poder voltar a pensar no Mar Sem Fim. O Mar Sem Fim é um projeto que ele está ainda, ele é do João Lara Mesquita, na época ele foi o meu chefe, quando eu trabalhei na Rádio Eldorado há muitos e muitos anos, e aí eu trabalhava na Unesco, fui trabalhar com áreas protegidas na Unesco como comunicadora, e ele me ligou um dia e falou assim, Paulina, eu queria te convidar, eu já tinha feito muitas coisas para a Rádio Eldorado de aventura. Eu tinha 24 anos, 24 a 25 anos, novinha de tudo. Muito jovem. Jovem, disposta. E ele falou assim, olha, tem um projeto que é contar na TV Cultura, do Oiapoque ao Chuí, a visão do mar para o continente. E eu preciso de alguém que tope uma roubada como essa, porque a gente vai num barco e a gente vai parar em todas as bocas de rio, e eu preciso de alguém que não seja tímida como você, né? Que possa se entregar, né? Um nível de entrega absurdo ali. Foi isso, exatamente. Aí eu saí da Unesco e embarquei nesse veleiro, a gente saiu do rio Oiapoque, só que a aventura que ia ser 1 ano foram 3 anos, né, de viagem. Foram mais de 90 episódios, todo domingo na TV Cultura, numa época que a gente não tinha rede social, não tinha nada. Isso foi 2004, 2005, que ele começou a ir para o ar, só terminou em 2007, 2 anos no ar. E todo domingo a gente mostrava em meia hora um pedaço do Brasil, do litoral brasileiro, mas dentro de uma cultura oceânica, né? Ou seja, a cultura dos barcos, a cultura de pesca, o que uma duna tem a ver com a produção de água. O coral é um animal, um vegetal, uma pedra. E a gente começou a receber e-mails, né? Na época não tinha rede social, de escolas, de gente do Brasil todo. Então, quando a gente chegou lá por 2 anos e pouco, que já estava chegando, mas do Sudeste para baixo, o Mar Sem Fim era esperado nos portos, saíam barcos de pesca para receber a gente. Então foi um projeto muito querido e para mim foi um mergulho de entender os tempos da natureza, porque quando você está navegando é outra coisa, você não projeta se vai fazer, o tempo não vai estar do jeito que você quer, ele vai estar do jeito que ele é. Né? Então, você tem os tempos da natureza, você tem os tempos das pessoas. Nem todo mundo quer te dar entrevista, né? Só porque você chegou lá bonitão, bonitona e vai te dar entrevista. Então, o respeito me ensinou o tempo das pessoas, né? E principalmente a riqueza cultural que ainda não é conhecida nem valorizada do litoral brasileiro. A gente tem um sem fim de tipos de barco, a gente tem navegadores, a gente fala de vela, velejadores, né, olímpicos. Vê o Isaquias, a história do Isaquias, gente. Então, cara, a gente tem um Isaquias em cada comunidade de vela, porque os caras conseguem com uma vela, um lemezinho, conduzir embarcações numa velocidade muito grande. Então, é um conhecimento técnico de navegação absurdo que a gente tem nas comunidades litorâneas brasileiras. E é de uma beleza cênica, sabe? Então, acho que
passar a olhar, realmente olhar do mar para o continente foi o grande aprendizado que eu tive com o Mar Sem Fim. A me conectar com essa cultura oceânica, a respeitar os tempos das pessoas, e eu me tornei uma repórter louca por estar em campo. Eu não isso não sei se é bom ou se é ruim, mas eu fico endoidecida se eu fico 2 semanas, 3 semanas já longe da natureza, me deixa um pouco tensa, mas é algo que eu venho dosando aí com o tempo. Mas foi de infinitos aprendizados. E de trabalho em equipe, né? Porque afinal a gente morava, eram 3 caras e uma pessoa dentro de um barco e uma menina dentro de um barco. Então o trabalho do convívio é algo que também, a ficar quietinha quando é para ficar quietinha, a falar quando perguntada. Se impor, né? Também se colocar. Se impor, né? também. Foi um aprendizado completo, assim, como ser humano mesmo. Imagino que você deva ter sofrido, então, nessa pandemia, com essa história de ficar com ciricutico, de não estar em campo, né? Porque... Eu me mudei para Ilhabela agora. Ah, bom, achou sua saída. Eu me mudei há 1 ano, eu tô morando na ilha para eu poder estar pertinho mesmo, porque tava surtando aqui na cidade. Tava aqui enquanto você tava falando, falei, gente, como é que faz? 2 anos. Essa é a segunda entrevista presencial que eu faço em 2 anos. Imagina, se fosse você ia arrancar os cabelos. Agora, você que conversa com tanta gente influente, né, nas causas ambientais, não deve ser fácil elencar aquelas mais estratégicas para o momento atual, mas eu queria saber se você consegue arriscar alguns palpites dos principais nomes das causas socioambientais hoje no Brasil e no mundo, na sua visão. Sim. Antônio Nobre, o cientista que é o cara que nos traduziu o que são os rios voadores. Eu ouvi desse cara. Ele é sensacional. Ele é meu ídolo moderno. Tem o Humboldt do passado e meu ídolo moderno a história da comunicação das árvores subterrâneas e tudo. Ele é um grande pesquisador que ele é reconhecido. Até o Ailton Krenak, no último livro dele, escreve logo na 3ª página do livro dele, reconhece o Antônio Nobre como o grande pessoa que dialoga com a teoria de Gaia. Quem trouxe a teoria de Gaia aqui para o Brasil e que fala sobre isso é o Antônio Nobre. E ele nos traduz a questão dos rios voadores, os rios que saem da Amazônia, descem todo o continente. Então, para mim, e ele é um cientista que tenta se dialogar com a sociedade, trazendo muitas figuras de linguagem para traduzir para a sociedade, para que a sociedade se encante pelo amor, né? É um cientista que fala do amor, e isso é muito bonito, o amor da natureza. Ele olhou toda a cosmovisão indígena, a queda do céu do Davi Copenau, e comparou todo isso com os estudos que são feitos na Amazônia. E ele constatou que está tudo certo. O que o Davi está falando é exatamente o que eles estão falando, só que o Davi fala de uma maneira muito mais bonita, né? Muito mais legal. Então, o Antônio Nobre, para mim, é uma pessoa chave nesse sentido. Internacional, eu tenho uma outra cientista que também fala com o amor, que é a Sylvia Earle, que é a doutora Sylvia Earle, uma grande mergulhadora que nos mostrou e nos apresentou o oceano de uma maneira muito amorosa e inclusiva. Aqui no Brasil, eu traria também vozes importantes e combativas, né, como o próprio Davi Copenau, que eu falei, tem o Ailton Krenak, mas eu acho que é nesse sentido de trazer o conhecimento indígena que a gente precisa absorver nossa sociedade branca de uma maneira urgente, né? Para mim, são vozes fundamentais neste momento que a gente vive. Teriam outras, mas acho que agora, destacando mesmo, seriam elas. Paulina, se você pudesse dar conselhos básicos para qualquer tipo de pessoa, da mais básica à mais sofisticada, da que tem menos informação para que tem mais informação, para que essa pessoa pudesse fazer algo diariamente pelos oceanos e rios do planeta, quais seriam esses conselhos? Qual é o kit básico de cada cidadão e cada cidadã? O que está dentro do nosso escopo de qualquer um, assim, para a gente poder fazer alguma coisa todo dia para a preservação dos oceanos e dos rios do planeta?
Eu vou falar daqui a pouco, mas primeiro eu vou falar... Até porque você falou, desculpa, de plástico, e eu acho que deve ter a ver com isso. Exato. Eu vou trazer umas bem pontuais, mas primeiro eu queria responder trazendo e seguindo a tradição oral indígena, algo que eu aprendi de um líder indígena marubo e que eu tento reproduzir. Como eu falei, alegria na luta, isso é algo que eu aprendi mais recentemente, porque não adianta a gente estar na luta e se sentir frustrado, mas sim estar alegre por estar lutando. E algo que eu aprendi de um líder marubo, Beto Marubo, quando eu liguei uma vez desesperada, porque índice de desmatamento, enfim, tudo horrível, ele pegou muito serenamente o telefone e ele falou assim: Paulina, eu vou te falar o que meu avô fala para mim. Mereça viver. Então, eu acho que meu primeiro conselho que você tem que olhar para a sua vida e sem clichê, sem nada. Tipo, o que eu tô fazendo para merecer viver? Para estar aqui hoje nesse planeta? Essa é a primeira coisa. Agora, do nosso dia a dia, tem a questão do uso do plástico. Eu trago isso muito para quem tem opção. Se você tem opções de escolha, por exemplo, eu trouxe meu copo aqui para não usar plástico, mas aqui no estúdio não tem plástico, tá? Mas, enfim, para quando você estiver na rua precisando, garrafinha, são coisas básicas que eu já não consigo viver sem, né? Com as minhas coisas portáveis, para eliminar o uso do plástico descartável, que está num nível muito grande, mas não é por causa disso que você não vai fazer alguma coisa. O uso também de produtos biodegradáveis, a gente está contaminando os nossos rios, a gente está contaminando o oceano com muito produto que não é biodegradável. Isso não passa pelo sistema de limpeza, isso não é filtrado, isso, enfim, é uma série. Então, se você, de novo, tem escolhas, tem como fazer escolhas, faça as melhores. Faça as melhores, opte por produtos que não poluam as águas, porque realmente a gente está indo para um caminho bastante perigoso. O problema não vai ser tanto... em muitos casos não vai ser de falta de água, vai ser água poluída. Tem um trabalho incrível do fotógrafo Érico Hiller, que ele percorreu o mundo fazendo fotografias, e ele fala isso, ele fala, o problema é falta de acesso de água para mulheres e água poluída. Esse é o problema de água que a gente está vivendo. Então, olhar para o nosso consumo, mas principalmente olhar para os nossos hábitos e quanto que isso está poluindo ou não está poluindo as águas, hoje é fundamental, emergencial. Dá para fazer, dá para fazer. Eu faço isso, você começa a fazer, se torna um hábito, daqui a 2 semanas já você não consegue fazer diferente. O poder do hábito, né? O poder do hábito. Depois de 2 semanas você não consegue fazer diferente. Se a gente consegue engajar com um hábito ruim, né, zoado, passa não sei quantos anos fumando, passa não sei quantos anos... Pô, não consegue engajar num hábito bom. Não consegue não usar a sacolinha. São, sei lá, 2 milhões de sacolas por segundo que são usadas no mundo. Poxa, eu sei que isso talvez não faça sentido para a pessoa que está ouvindo falar, não vai fazer muita diferença. Exatamente, as pessoas têm muito esse pensamento. Mas você vai preferir você continuar sendo zoado? Ou sendo que você pode fazer alguma coisa, né? É o que dá para fazer. E outra, claro, o engajamento, vote direito, engajamento em causas coletivas que possam trazer grandes transformações enquanto cidadã responsável e um ser vivente neste planeta. Eu aproveito esses conselhos da Paulina para dar mais um aqui. É o seguinte, faça chuva ou faça sol, partiu economizar água, minha gente. Feche sempre a torneira quando não estiver usando. O chuveiro enquanto você se ensaboa. E tome banhos curtos. Então, torneira, abriu, usou, fechou. Esse é o lema. Sabesp, Governo de São Paulo, trabalho e respeito por você. Eu aproveito para pedir a vocês que não deixem de ouvir os outros episódios da gente aqui do Gente das Águas. Tem muita gente boa com história bacana passando por aqui. Hoje quem conversou comigo foi a grande Paulina Chamorro. Eu fiquei muito feliz e muito honrada. Eu estou arrepiada. Quem me conhece sabe que eu fico mesmo. E foi muito legal poder trocar essa ideia com você. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento, não só hoje, como sempre, através de tudo que você faz, tudo que você imprime por aí. Muito obrigada mesmo. Poxa, eu fiquei muito feliz, muito contente, adorei bater esse papo com você. Você conduziu de uma maneira muito legal, eu estava super nervosa e adorei poder dar essa contribuição aqui de estar de novo, mais uma vez, obrigado por me convidar para estar nessa primeira temporada do podcast que
com certeza vai ter muitas outras. Valeu, Marie. Muitíssimo obrigada. Um beijo para todo mundo que ouviu a gente. Até a próxima. Tchau. Podcast Go Outside. Série Gente das Águas, com Maria Clara Vergueiro.